Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior França da Pipe Digital mais uma vez aqui com vocês e eu quero trazer, deixa eu acertar a câmera aqui, trazer para vocês aqui, eu tenho trazido muitas histórias, tenho feito vídeos aí técnicos sobre o Pipe Drive, mas eu estou trazendo muitas histórias aí que eu estou percebendo que isso conecta bastante também com o dia a dia das empresas, tá? Então eu trago os causos aqui, né, de CRM que as empresas que me procuram para fazer a implantação, né, que procuram aqui a Pipe Digital para fazer a implantação de CRM. E por incrível que pareça, depois que eu comecei a fazer esses vídeos, esses posts ali no LinkedIn, teve muita gente que veio atrás de mim e falou: Júnior, eu estou passando por isso. Empresas grandes, tá? Às vezes a equipe é uma empresa grande, mas a equipe comercial não é tão grande, empresas que movimentam ali milhões por mês, mas é um ticket médio mais alto e tudo mais. E a gente tem visto que os erros que as empresas cometem quase sempre são os mesmos, tá? Tanto empresas que já têm o CRM implantado, e por incrível que pareça, essa semana chegou uma empresa aqui com quase 40 vendedores e não tem o CRM implantado lá ainda. Acho que vai dar certo de fechar o projeto com eles ali. Eu adoro pegar esses projetos assim de empresas grandes que não têm ainda, porque quando a gente implanta alguns processos ali, é uma roda muito grande que gira, né? Então, imagina, 40 vendedores perdidos ali só na base da planilha, que não... Enfim, chega uma hora que esgoela, que não tem indicador de nada. E a gente chega com toda a nossa metodologia, todo um processo aí que já está bem validado, é mais de 500 projetos que a gente já implantou, que está bem validado. E a melhora que a gente alcança aí junto das empresas é muito grande, tá? Então imagine só a quantidade de dinheiro que essa empresa está deixando na mesa, tá? A gente conversou ali sobre, no caso dessa empresa em si, eu acredito que quase 80% da base de clientes deles estão inativas, né? Que é mais ou menos o número padrão, tá? Que a gente vê quando não tem um processo ali implantado. 80% da base fica inativa, né? Empresas mais antigas assim que já rodaram uma base grande e por algum motivo deixou de ter contato. Então eu quero falar nesse vídeo aqui os principais erros que as empresas cometem, tá? Quando vão pensar em utilizar um CRM. Tanto as empresas que já têm o CRM, como as empresas ainda que não têm, que já deveriam ter o CRM implantado, tá? O que eu falo aqui serve para o Pipe Drive, serve para qualquer outra ferramenta de CRM, tá? O que eu vou falar aqui. Primeiro ponto que eu ia falar com vocês é o erro de não ter um CRM, né? Então, muitas vezes tem empresas que acreditam que não tem a necessidade ou que tem, às vezes, é incrível, chega empresa aqui que fala que tem RP, né? Falam que o RP é um CRM, porque eu insiro lá os pedidos e depois eu vou vendo para cobrar. Não é, tá? Então, RP é muito diferente de CRM, CRM é muito diferente de RP, cada um no seu quadrado ali, cada um tem a sua importância dentro da empresa. E até dependendo do modelo de negócio, eu rodei muito tempo aqui a minha empresa de consultoria somente com o CRM e eu não tinha RP. Eu gerava as notas fiscais lá no site da prefeitura, entrava no site do banco e gerava os boletos ali, tá? Não tinha essa situação, tá? E muitas empresas, lógico que dependendo do modelo do negócio, iniciam com a implantação do CRM, tá? Mas se você é uma empresa de serviço pequeno, primeira ferramenta que você tem que ter, um CRM, porque a sua empresa, para existir, precisa vender. Tá? Para você tirar nota, você precisa vender. Para você vender, o CRM vai acelerar um monte essa jornada, tá? E quanto antes você aplica, tá? Mais você consegue obter o retorno disso. Porque CRM bem implantado, eu falo que é que nem vinho, ele vai envelhecendo ali na empresa, ele vai ficando cada vez melhor, porque ele vai trazendo históricos, vai
você vai melhorando o seu entendimento, melhorando o processo, melhorando, olhando ali os indicadores e corrigindo já com novos produtos, novos serviços e tudo mais, tá? Então, o primeiro ponto aí é não ter um CRM. Segundo ponto, tá? A forma que implanta o CRM, tá? Júnior, você está chamando aí o seu, falando que o seu trabalho é insubstituível. Não, o meu trabalho não é insubstituível, mas é muito importante, tá? Quando você precisa de algum especialista em alguma coisa, quando você precisa ali de uma consultoria financeira, você vai procurar. Quando você precisa de uma consultoria de marketing, você vai procurar. Da mesma forma, você tem que ter uma consultoria de apoio ali para a implantação do CRM. Por quê? Hoje em dia, as ferramentas elas estão cada vez mais simples, ou melhor, cada vez mais complexas e mais simples de você acessá-las. Então, por exemplo, eu deixo aqui embaixo nesse vídeo, tem aqui embaixo um link para você quiser criar sua conta gratuita aí do Pipedrive. Você cria com 30 dias gratuitos, com todos os recursos do plano Power. Então é muito completo, você acessa automações, acessa tudo. Só que cada vez mais essas ferramentas estão mais complexas, porque tem muito recurso, tá? Tem muito recurso, muita integração, muita coisa. Então, quando você acessa uma ferramenta dessa, você vai aprender ali, tem um programa de implantação gratuito, que eu deixo o link aqui embaixo. A Pipe Digital é a empresa que mais gera material gratuito no mundo para o Pipedrive, tá? Então tem muito material aqui. Então nós conseguimos dessa forma, você consegue acessar a ferramenta, porém a configuração ela tem que seguir os 5 pilares aí do sucesso de uma operação de CRM. A implantação, tá? Configuração é um desses pilares. Então, primeira coisa que você tem que fazer, tá? O que a gente aplica aqui na nossa metodologia, é o mapeamento e validação do processo comercial. Segunda coisa, então, nesse mapeamento e validação, a gente tem que entender o que vai ter de funil de vendas, etapas de funil, atividades que serão desenvolvidas em cada etapa, os campos de dados personalizados, os motivos de perda, tá? Depois que a gente valida isso, a gente tem que fazer a aderência desse processo ali na ferramenta. Então, entra o segundo pilar, que é a configuração e automação do CRM, tá? Então, configura tudo ali e deixa tudo automatizado. O terceiro pilar é a parte de treinamento de vendas, tá? A gente mapeou o processo, configurou, automatizou, tem que treinar esse vendedor, porque esse vendedor bem treinado, num processo bem validado e automatizado, ele vai ficar engajado aí no CRM, vai utilizar de forma correta, tá? E a inteligência do sistema vai produzir indicadores, tá? A inteligência do sistema produzindo esses indicadores confiáveis, a gestão pode olhar, tá? Esses indicadores e tomar decisão. Só que a gestão, ela sabe o que olhar, mas ela não sabe como olhar, tá? Então a gente treina a gestão também. A gestão tem que aprender como olhar esses indicadores, tá? Para tomar as decisões estratégicas. E o último pilar, que é o suporte para a evolução da operação. Sempre o sistema aqui ele traz novidades, traz coisas novas, aí o Pipedrive aí todo trimestre tem novidades. Então tem que ter ali uma pessoa, um suporte que auxilie isso para atualizar automações. O seu processo comercial ele é dinâmico, então sempre tem que estar atualizando. Eu atualizo aqui o meu, sei lá, mês sim, mês não, a gente atualiza as automações nossas aqui no nosso processo. E isso que é um grande diferencial aqui também da Pipe Digital. A gente usa o Pipedrive todo dia para vender. Todo dia eu sento de manhã aqui, vou abrir, eu vendo, eu gosto de estar ali, né, em contato com a realidade. Eu faço o kickoff dos projetos que a gente faz aqui, acompanho treinamentos. Então eu estou sempre ali de olho em contato com a realidade, em contato com as empresas, tá? Então, esse é um ponto, tá? Então, o primeiro que eu falei para você, não usar. O segundo é implantar e não implantar de forma correta, tá? Terceiro ponto aqui já está como mais um sintoma que é derivado desses pilares. Vocês não têm noção hoje como a gente pega a CRM que não faz
as empresas não fazem a gestão de atividades, tá? Se eu falar que é um dos principais erros, tá? Não estou nem falando de automação, não estou falando de nada, tá? É não fazer gestão de atividades. Os vendedores não fazem gestão de atividades, tá? Se você tem um CRM aí, seja qualquer CRM, primeira coisa que você tem que olhar é se todo mundo está fazendo gestão de atividades, se todas as oportunidades estão com uma atividade agendada, tá? Eu falo que se você olhar isso aí, se você é gestor, se você é vendedor, tá? Ou se você tem uma pequena empresa, você, que nem a gente aqui, que tem uma equipe bem enxuta, mas altamente, num processo altamente profissionalizado, tá? E automatizado. Então, a gente faz a gestão de atividades aqui todo dia. Eu sou muito disciplinado nesse ponto e eu cobro muito da minha equipe isso. Então, questão de atividades atrasadas ali, a gente tem aqui um olhar muito incisivo sobre isso, tá? Então, preste atenção, veja se sua equipe ou se você faz gestão de atividades diariamente, tá? E olhe também se todas as oportunidades estão com atividades agendadas, tá? Tem que ter uma atividade. A partir do momento que você criou uma oportunidade ali dentro do CRM, essa oportunidade ela tem que ter uma atividade agendada até o final do ciclo. Qual o final? De você dar perdido ou dar ganho. E mesmo assim, tá? A gente roda automações aqui quando dá perdido, por exemplo, tem processos que a pessoa compra todo ano, né? Às vezes renova contrato todo ano, serviço de TI acontece isso. Então, por exemplo, entrei em contato lá com o Júnior, ele tem um contrato ativo até, sei lá, daqui 10 meses, tá? Posso marcar isso como perdido e gerar uma atividade nessa oportunidade perdida para daqui 9 meses, para entrar em contato com o Júnior ali de novo, para ver se aí faz sentido a gente apresentar o nosso serviço, uma proposta para o Júnior, tá? Então, nesse ponto, olhe aí no seu CRM, atividades, tá? Se falar assim, ó, a principal coisa é 1000 vezes preferível você fazer uma gestão de atividades manuais bem feitas do que ter um CRM automatizado, tá? O CRM automatizado, ele só vai surtir efeitos se as pessoas estão utilizando de forma correta, né? Que nem eu falo, preferível 1000 vezes um piloto bom do que um motor, né? Do que um carro maravilhoso. Porque o carro maravilhoso com um piloto ruim, ele não vai conseguir ali ter um alto desempenho. Sendo que o piloto é muito bom e o carro é razoável, esse piloto ele vai ter um desempenho melhor, tá? Então, esse ponto também, gestão de atividades. Outro ponto que a gente fala aqui, que a gente vê muito, tá? É as automações. Tá? Hoje a Pipe Digital tem uma biblioteca aqui de mais de 100 automações que nós implementamos nos nossos projetos, tá? Os projetos que a gente implementa aqui para os nossos clientes. Então, quando a gente entra num projeto, a gente já sabe mais ou menos ali qual vai ser o processo, tá? A gente, quando nós mapeamos esses processos, nós já temos um entendimento ali do que vai ter de funil, do que vai ter de etapa de funil, grande parte das atividades que são desenvolvidas, porque 500 projetos implantados a gente aprendeu como faz, tá? E também nessas automações, nessa biblioteca nossa, nós já trazemos ali as automações que faz sentido ali para o processo comercial, tá? Júnior, que tipo de automações? Automações de loop de follow-up, automações de agendamento de causa, automações de mudança de etapa, automações de distribuição de atividades ali entre equipe, tá? São muitas automações aqui, tá? Então a gente consegue personalizar toda a esteira, principalmente topo da esteira, tá? Topo do funil ali, nós conseguimos automatizar porque normalmente é mais padrão. Depois, conforme vai evoluindo ali a negociação, ela vai ficando cada vez mais personalizada. Então, não que fica mais difícil de automatizar. Nós criamos automações, só que muitas vezes roda automação exige ali
uma atuação manual naquela automação, no sentido assim, por exemplo, eu mandei uma proposta e evoluiu para negociação, tá? Eu rodo o loop de follow-up ali de 2 em 2 dias, mas de repente a pessoa fala para mim, olha, eu vou conversar com o meu diretor, na próxima semana eu te retorno. Então, se eu rodei um follow-up para daqui 2 dias, eu tenho que entrar lá e alterar essa data de follow-up de forma manual. Tem que agendar ali para cima, tá? Então, é muito importante também quando a gente... Deixa eu só ligar aqui meu notebook na tomada. Então, é muito importante também que nós criemos essas automações, tá? Mas volto a falar, para nós automatizarmos aí de forma correta o CRM, nós precisamos ter, voltamos lá nos 5 pilares, ter o processo bem validado e a configuração dele bem feita, tá? Que senão a gente não consegue criar as automações que fazem sentido aí para sua operação, tá? Último ponto, que isso aí também eu vejo que as pessoas não dão muito atenção, tá? Análise de indicadores. Tem que ter um rito de gestão ali, você analisar os seus indicadores, tá? Conforme você... Quando a gente fala de indicadores, os primeiros indicadores que começam a surgir ali dentro de uma operação são as coisas que estão erradas, tá? Então, você ainda não vai conseguir analisar... Júnior, explica melhor. Quando a gente implanta o CRM, ele vai começar a gerar os indicadores. Os primeiros indicadores que nós conseguimos ler ali são as falhas que existem no processo comercial. Então, por exemplo, a gente coloca ali indicador de oportunidades que estão sem atividades agendadas. Aí vai ter que corrigir todas essas oportunidades. A gente vai entender onde está o gargalo disso, se foi treinamento, se as pessoas sabem, mas não fazem, tá? Isso o sistema mostra tudo. E daí a função do gestor, primeira coisa, ir trazendo, ter esse olhar de aprimoramento operacional, antes de ter esse olhar de aprimoramento, nossa, trava-língua, aprimoramento estratégico, tá? Então, primeira coisa, ele tem que trazer, eu vou falar aí que é de 1 a 2, 3 meses, estourando 3 meses a gente já começa a olhar e de repente demitir pessoas, tá? Então, a primeira coisa é olhar as pessoas estão utilizando de forma correta, estão preenchendo ali os campos de dados, se estão gerando as atividades, se estão movimentando nas etapas do funil. Por isso que é interessante quando a gente fala de automações, elas ajudam isso, né? Na movimentação de etapa do funil. Às vezes só vai rodar uma automação se você movimentar a etapa. Então daí você começa já a gerar indicadores ali de prazo que fica em cada etapa, de situações que tem que olhar, tá? Então, falo do primeiro até o terceiro mês, é bem essa correção operacional. Mas, Júnior, então eu não vou ter correção, como que eu vou falar? Correção estratégica? Já começa a surgir, tá? Já começa a surgir olhares estratégicos. Mas não é o foco nesses primeiros 3 meses, tá? O foco é fazer com que as pessoas utilizem 100% de forma correta o CRM. Aí depois sim, esses 3 meses você já começa a ver qual etapa que eu tenho perdido mais negócios. Ah, na etapa tal. Pô, o que é isso? Treinamento? Qual situação, qual o principal motivo de perda? Tá? O motivo de perda é preço, tá? Será que eu melhoro o meu preço? Vamos olhar a qualidade dos leads, tá? Então, dessa forma, a gente consegue organizar toda a esteira, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui com vocês. Vamos ver se eu relembro, tá? Os pontos aqui. Esses pontos que eu falei. Então, primeira coisa, não usar o CRM. Se você vende algum produto ou serviço, tá? Principalmente aí de ciclo longo e tudo mais, tem que ter um CRM, tá? Volto a falar. Tem operação aqui. Estamos fazendo uma operação aqui num escritório da advocacia. Só o dono vai usar. Ele veio, contratou o nosso projeto, ele fala, Júnior, se eu fechar um projeto aqui, eu já pago projeto da Pipe Digital, pago Pipe Drive aí por vários anos, tá? Então,
utilizar um CRM. Segundo ponto é olhar o cuidado com a implantação desse CRM. Tá? Então, se você decidir usar, como que você vai implantar? Pode fazer por conta própria? Pode, tá? Só que lembre dos 5 pilares. Mapeamento do processo, configuração e automação da ferramenta, treinamento de vendas, treinamento de gestão e você, se você entender de tudo, prestar esse suporte, sempre ter esse olhar de melhoria. Tá? Terceiro ponto é fazer com que as pessoas usem o CRM, tá vendo? A gente estava falando do treinamento. Eu acho que esse é o terceiro ponto que eu falei, tá? A questão da gestão de atividades, isso, gestão de atividades, tá? Olhar essa gestão, é bem operacional isso, gestão de atividades. Tem que estar aderido ali, tem que estar a cultura de CRM dentro da sua empresa. E a gestão de atividades, ela faz isso. Outro ponto que eu falei para vocês é a gestão olhar indicadores. Lembrando que nos primeiros 3 meses, até olhando para corrigir a questão operacional. E depois sim, já olhando de forma estratégica esses indicadores. Tá certo? Então, me fala aqui embaixo se faz sentido isso que eu falei. Se você tem alguma dúvida aí sobre o Pipedrive ou sobre algum outro CRM, tá? Escreve aqui embaixo ou escreve aqui o CRM que você usa, se você enfrenta, né, algum problema com esse CRM, que a gente tem feito aí bastante vídeo sobre processo de vendas. Tá? Se você decidir vir para o Pipedrive é a ferramenta mais fácil de você vender, de você usar para vender, por isso que todo vendedor ama o Pipedrive. Tá? Então, procure a gente. Lembrando que aqui embaixo tem o link aí para você criar a conta nova, tem o link para o programa de implantação gratuito, você se inscreve ali e consegue acessar. Tá? E tem vários descontos aqui das ferramentas que nós somos parceiros. Beleza? Galera, valeu, até o próximo vídeo aí, tamo junto.